A paz do Senhor a todos. Muito bom estarmos novamente juntos para meditarmos na Palavra de Deus e que o Espírito de Deus nos traga um pouco mais de conhecimento, de revelação, entendimento em tudo aquilo que nós precisamos ouvir para crescer. Hoje nós queremos meditar no Salmo 133, que diz assim: "Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre." Nós, os que cremos em Deus, através de Cristo, somos uma família, que nos identificamos pelo nome de Jesus. Embora com muitos problemas e defeitos, é da vontade do nosso Pai Celestial a nossa unidade. E nós percebemos isso pela oração de Jesus. A oração de Jesus, no capítulo 17 de João, ele vem trazer essa revelação da sua palavra, que traz um pouco mais de entendimento para nós, que diz assim, o capítulo 17 de João, a partir do versículo 21, "Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste." Então esta oração de Jesus vai nos mostrar isso. Mas nós vemos o início da igreja primitiva ainda mostrando essa realidade. Aqui no livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32, diz assim: "E era um o coração, a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça." Então nós vemos aqui por esta revelação da palavra de Deus, tanto do Salmo 133, como de João, capítulo 17, versículo 21, onde Jesus faz esta explanação nesta oração, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o início da igreja, mostrando como o povo compreendeu esta unidade que o Espírito Santo estava trazendo para a sua igreja. Todos aqueles que criam em Deus, através da palavra de Deus, através da palavra que o Espírito Santo se movia aos apóstolos para pregar naqueles dias, o povo cria, o povo acreditava em Jesus. E a unidade deles era perfeita. Eles vendiam o que tinham e traziam aos pés dos apóstolos. E ninguém dizia que coisa alguma era sua, porque eles tinham tudo em comum. E nós vemos que esta realidade da igreja primitiva, hoje, ela está um tanto deturpada. Porque mesmo em nossos lares, nós não conseguimos ter essa unidade de ter tudo em comum. Nós vemos hoje o marido dizer: "Isso é meu. Não mexe nisso que isso é meu." A mulher dizer: "Não toque nisso que isso é meu." O filho dizer: "Isto é meu." Há uma separação dentro do próprio lar. Quanto nós devíamos ter esse entendimento, pelo menos em nossa casa, pelo menos em nossa família, ter tudo em comum. O nosso carro, a nossa casa, o nosso isso, o nosso aquilo. Gente, é o mínimo que nós podemos ter desta verdade, desta realidade que Deus plantou através da sua palavra em nosso coração. Porque se um lar já está dividido em coisas, em partículas, imagine o reino de Deus. Como é que pode estar? Quando na verdade o Pai Celestial já nos ensinou e quer que o seu reino não seja dividido, muito menos por nós, que somos seus filhos, né? Porque o próprio Jesus ensinou que o reino dividido não permanece. E Satanás não divide o seu reino, mas ele deseja dividir
a nossa casa. Ele deseja dividir a igreja, o reino de Deus. E se nós não compreendermos ou não entrarmos na mente de Cristo, a gente não sabe o que é unidade. A gente não entende o que é unidade. Porque Deus deseja a nossa unidade, para que nós tenhamos tudo em comum, para que nós venhamos a dizer, como também os nossos irmãos do passado diziam: nada é meu, tudo que eu tenho é dele, tudo que eu possuo. Então, se o meu irmão tem necessidade, eu vou cooperar, eu vou ajudar. Se alguém está precisando das minhas mãos para se levantar, eu vou fazer isso. Então, o apóstolo Tiago também ensinou desta forma, dizendo: não adianta você dizer: ó, meu irmão, vai com Deus, vai em paz, vendo que ele tem falta de alguma coisa, vendo que ele está nu, e você dizer: vai com Deus, resolveu alguma coisa? Não, isso não resolve nada. Nós precisamos estender as mãos, ser bondoso como nosso Pai Celestial é bom. Como nós temos aprendido através da sua palavra, nosso coração tem que receber esta mesma graça do coração de Jesus, que tendo tudo, que sendo o herdeiro de tudo, resolveu repartir conosco. Ele sendo o primogênito, ele sendo o unigênito, aliás, se tornou primogênito entre muitos irmãos, para que nós pudéssemos receber herança com ele, como filhos e filhas de Deus. Então esse é um entendimento que vai quebrar o nosso egoísmo, porque nós aprendemos com o mundo que nós temos que ter, que nós temos que guardar. É verdade, nós temos que ser precavidos, prudentes, mas não temos que ficar com o coração endurecido quando o Espírito Santo fala conosco. Quando o Espírito Santo diz o que nós devemos fazer, nós devemos estender as mãos, nós devemos repartir o que somos e o que temos com os nossos irmãos. Então a palavra de Deus aqui no Salmo 133 vem dizer assim: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A unidade, já pregada aqui no Salmo 133, nós vamos conhecer que o desejo de Deus é que a nação de Israel tivesse essa intimidade uns com os outros, de conhecer a necessidade um do outro, de se revelar o coração através de uma intimidade familiar, de uma intimidade de amizade, de amigo, de suprir um ao outro sobre aquilo que em nossa vida cotidiana a gente vai percebendo. E ele disse aqui: ó, quão bom e quão suave é. Há uma suavidade. Eu não fico com a carga sozinho, eu não fico com o peso sozinho, tem sempre alguém colocando as mãos, não para ficar mais pesado, mas para aliviar a nossa carga, para aliviar o peso daquilo que estamos carregando, através de uma palavra, através de uma atitude simples, mas tem sempre um irmão olhando por nós, tem sempre um irmão dizendo: está tudo bem contigo? Como você está? E a palavra de Deus diz que isso é bom e agradável ao Senhor. Quando nós nos preocupamos não somente com nós mesmos, mas nos preocupamos com aqueles que estão à nossa volta e que precisam da ajuda de Deus. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. Óleo precioso fala do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha para esta unidade, ele trabalha para que esta verdade seja concluída, porque quando o mundo olha para isto, reconhece que nós somos filhos e filhas de Deus. Quando o mundo olha para o amor que está inserido em nosso coração, pelo tratamento que nós temos com os nossos irmãos, com aqueles que chegam até nós, eles não voltam vazios, eles voltam cheios de esperança e de fé. Então esta palavra,
este óleo produz em nós uma luz que os de fora não conseguem enxergar, que aqueles que estão distantes conseguem ver, que a presença de Deus é real, que a presença de Deus é verdadeira, que o amor de Deus e a misericórdia estão nos seguindo, como no Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mas encerra dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é maravilhoso. Mesa preparada, cabeça ungida diante dos inimigos. Os inimigos, ao olhar para isso, não tem onde nos acusar, meus queridos. Quando nós temos um coração quebrantado, um coração cheio de amor, um coração cheio de fé, os inimigos não podem apontar o dedo para nós, para contar do nosso egoísmo, mas vai contar da nossa liberdade de amor, vai contar que nós somos unidos, que nós temos uma unidade que o mundo não tem. Isso é difícil em nossos dias, porque nós vivemos uma palavra que não satisfaz. As pessoas querem apenas ajuntar em celeiros para guardar para quem nós não sabemos. O Espírito Santo está falando com a igreja, está dizendo que nós devemos ter íntima compaixão, como Cristo teve compaixão de nós, e não nos ficou acusando: eu não vou dar mais, eu não vou fazer mais, eu não vou ajudar mais, como se nós fôssemos juízes. Nós devemos ter um coração quebrantado, como diz Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou um servo. Nós estamos aqui para servir, meus queridos. Servir não com os bens que são nossos, com os bens que é de Deus. Porque se nós temos alguma coisa, veio dele. Se nós somos alguma coisa, foi ele que nos transformou. Se nós estamos hoje de pé, foi ele que nos segurou de pé. Se nós temos vida, esta vida pertence a ele. Nós não somos mais nós. Esse é um entendimento que muda a natureza desse evangelho egoísta que nós temos ouvido por aí. Que nós precisamos compreender que a vontade de Deus é que a gente viva em unidade, não com os perfeitos, porque com os perfeitos é até fácil ser unido. Com os bons é fácil você ter paz, mas é difícil você ser unido com os diferentes, com aqueles que não têm o mesmo pensamento seu, que talvez não goste tanto de você, talvez que não te aplaude. É com esses que nós precisamos também nos esforçar para ajudar. A Bíblia diz assim: para que nós venhamos suportar uns aos outros em amor. Não é de qualquer forma não, é amor. Então o amor de Deus nos faz diferente. No capítulo 5 do livro de Efésios diz assim: sejais imitadores de Deus, como filhos amados. Imitar a Deus no seu amor. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E o que é que nós temos dado? Ele deu tudo para que esse mundo conhecesse o seu amor. O que é que nós temos oferecido ao mundo? Talvez egoísmo? Nesse parecer, o mundo não conhecerá a Deus. Conhecerá a Deus apenas se nós amarmos como Ele amou. E de que maneira nós vamos compreender isso? Amando aqueles que estão próximos de nós. Vocês se lembram da parábola do samaritano? O samaritano estava caído porque foi assaltado. Ele estava à beira do caminho. Então passou os religiosos e cortou volta. Passou o levita, passou o sacerdote, todos cortaram volta. Só o samaritano o abraçou. Só o samaritano o socorreu. Só o samaritano colocou ele em uma estalagem e pagou os devidos valores pela sua estadia. Quem será que aquela pessoa reconheceu como alguém misericordioso quando ele foi curado, quando ele voltou a si? Com certeza ele reconheceu e entendeu que existe amor no coração de alguém. E que o coração
que o mundo possa perceber este amor, seja o nosso coração, seja o coração dos filhos de Deus, o coração que se quebranta, que tem a íntima compaixão dos que sofrem. Amados, é tempo de se levantar, é tempo de ser igreja, é tempo de ser alguém que representa o reino de Deus com autenticidade e em verdade. E somente a nossa unidade nós poderemos ter condições de ajuntar grandes quantidades para cooperar com o mundo. Aquilo que você tem, aquilo que eu tenho, aquilo que nós temos, foi Deus quem trouxe até as nossas mãos para um momento oportuno. Talvez é este o momento que o mundo precisa de ver o nosso amor, que precisa de ouvir a nossa voz no meio das trevas. Diga bem alto: Cristo está em mim. E por isso eu tenho esperança e levo esta esperança aos necessitados. Então aqui encerra o Salmo dizendo assim: como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Orvalho fala de alguma coisa gostosa que desce do alto, que nas manhãs de calor refresca o ambiente. Assim é o amor daquele que teme a Deus e que não tem egoísmo no seu coração. Ele é como um orvalho em terra seca. Ele é como um orvalho que desce na madrugada. A terra que está ali seca, sequíssima, ela recebe gostoso aquele orvalho que está descendo do monte. Assim é a nossa unidade na vida de muitas pessoas, que talvez está tão seca, tão sem nada, e você pode ser essas gotículas de orvalho que cai sobre eles, que vai trazer renovo no seu entendimento, que vai trazer paz no seu coração, que vai livrar muitos do desespero, da angústia, da afronta do inimigo. Seja esse orvalho que cai na manhã na vida de alguém, meu irmão. Seja esta gotícula que vai trazer um pouco vai matar um pouquinho dessa sede que a sua alma, que a alma dele está sentindo. Você tem condições para isso. Desça sobre eles. Desça sobre esta humanidade vencida pelo medo, vencida pelo mal. Você tem tudo na sua vida. Nós temos tudo. Nós temos uma fé inabalável. Nós temos a palavra de Deus que se renova a cada manhã. Nós temos a graça do Senhor Jesus, que diz assim: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando nós estamos a caminho de fazer o bem, o Senhor está à frente. Como disse o Senhor Jesus no capítulo 16 do livro de Marcos: e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porque os sinais vão seguir. Quando você sai para ser orvalho na vida de alguém, o Senhor ordena a bênção para sempre neste lugar. Então você jamais vai voltar vazio, você jamais vai voltar angustiado, porque Deus está à frente realizando aquilo que nós naturalmente não poderíamos realizar. Ele está esperando apenas que a gente saia do nosso lugar de conforto e façamos o bem nesse tempo difícil para alguém. Eu tenho certeza que Deus abrirá uma porta para você ser porta-voz dele nesses dias, para você ser orvalho na vida daquele que necessita, ser água limpa no coração de muita gente sedenta que está precisando do teu olhar de amor, da tua palavra de fé. Que este raciocínio da palavra de Deus seja puro na tua mente nesse momento, e que possa transformar o teu entendimento para você ser o que Deus quer que você seja. Que a nossa unidade possa prevalecer e o mundo possa ver que Cristo está conosco. Que nesta oração que nós vamos orar agora, o Espírito Santo traga unidade para o seu lar, unidade para a sua família, unidade para a tua empresa, unidade para os seus negócios, unidade para a igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a mesma oração de Cristo seja a nossa oração neste momento. Que teu Espírito possa nos dirigir a um entendimento claro, que a mente de Cristo produza em nossa mente.
que a nossa unidade é boa, perfeita, que a nossa unidade constrói, que a nossa unidade gera força, gera bom ânimo. Senhor, que a Tua igreja esteja unida, que nós não estejamos com medo de nada, nós estamos com Cristo e em Cristo somos mais que vencedores. Obrigado, Espírito Santo, pela palavra que o Senhor tem gerado em nosso entendimento, que a gente cresça no amor de Cristo, que cada dia sejamos mais fortalecidos pela fé na palavra revelada. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.